Amém? Você crê nesse Deus que é forte, que é poderoso, que é maravilhoso? Amém? Como é bom começarmos o ano podendo estar diante do nosso Deus. Como é bom começar o ano declarando que Ele é maravilhoso, que Ele é grandioso, de portas abertas, do lado da nossa família, do lado de amigos, de pessoas que amamos, porque tantas pessoas não têm esse privilégio. E nós estamos vivendo dias difíceis no mundo, situações de guerras, de problemas sociais, e pessoas não têm a liberdade de poder estar na presença de Deus, desse Deus que Ele é maravilhoso. Amém? Amém? Amém. Amém. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 7, do versículo 7 ao 12. E eu confesso que Mateus, principalmente esses textos ali, que faz parte do Sermão do Monte, tem me chamado a atenção, né? Não faz muito tempo que eu preguei um texto sobre isso, sobre os versículos anteriores, e também no início de dezembro, peguei sobre a visita dos magos, porque é um texto fantástico, é um livro fantástico, e eu quero compartilhar com você hoje sobre o tema Saia do modo acelerado. Vamos falar juntos? Saia do modo acelerado. Calma aí, vamos lá. Para vocês não ficarem divididos, né? Sem saber se presta atenção em mim, se presta atenção lá. Volta um pouquinho, por favor, no tema. Pode ficar tranquila, tá? Não tem problema nenhum. Saia do modo acelerado. Quem aqui vive no modo acelerado? Quem aqui consegue ouvir um áudio de WhatsApp no 1? São poucos. São poucos. Dependendo da pessoa, se tivesse o 3, o 4, você colocaria, certo? Quem aqui consegue assistir um vídeo legal no YouTube no modo 1, no padrão? Parabéns. Porque nem eu, que me considero uma pessoa mais calma, consigo ouvir mais. Eu coloco lá no 1.25, 1.5, para ouvir no modo acelerado, para dizer assim, acaba logo. E nós vivemos nesse modo acelerado. E sabe, eu estava pensando, gente, parece que foi ontem que a gente estava falando de início de ano, se faz acampamento de carnaval, se não faz. E o ano já acabou de novo, daqui a pouco a gente já está na Páscoa musical. Meu Deus do céu, não gosto nem de lembrar, me dá até um negócio. Daqui a pouco a gente está finalizando o semestre e os dias estão passando muito rápido. Muito rápido. Às vezes não dá conta da gente fazer o que precisa ser feito. E a gente está vivendo nesse modo acelerado. Tudo muito acelerado. Todo mundo correndo. E aí nós temos esse texto de Mateus, capítulo 7, do versículo 7 ao 12. E eu quero ler com vocês. Como é um texto pequeno, nós vamos ler o texto e depois nós vamos meditar sobre ele. Vamos lá. Versículo 7 diz assim: Peçam e será dado. Busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Bom, temos aqui algumas lições nesse texto. Eu fico me perguntando, o que Jesus vai falar de oração? Sendo que nos textos anteriores, ele estava falando de julgamento, né? Da gente não julgar as pessoas, a gente não ficar julgando as pessoas sem saber exatamente o que está acontecendo. E muitas vezes julgando as pessoas de coisas que nós fazemos igual ou até fazemos pior, né? Então, por que Jesus está falando de oração?
É porque no versículo 6, na verdade, Jesus está falando para os seus discípulos, olha, nos versículos anteriores, não julguem, mas se vocês forem julgar, existe a maneira correta de fazer. E a maneira correta de fazer exige um discernimento espiritual. Vocês não vão dar pérolas aos porcos, é o que diz o versículo 6. Façam isso, mas façam de forma correta. E aí Jesus vai falar que, na verdade, para a gente fazer um julgamento correto, a gente só vai conseguir fazer isso com discernimento espiritual. O Pai vai nos dar esse discernimento. Deus vai nos dar esse discernimento para fazer o julgamento adequado. E somente através da oração é que a gente vai conseguir desenvolver. É apenas através da oração que a gente vai conseguir fazer um discernimento adequado. Não com orgulho, criticar a pessoa em algo que a gente faz, mas com humildade, com sabedoria, com discernimento diante de Deus. Então Jesus vai introduzir o texto falando de oração, mas tendo o contexto anterior. Olha, vocês podem falar dos outros. Na verdade, quando a gente lê a Bíblia e parte dos profetas, eles vão fazer exortações severas a muitas pessoas, mas eles estão fazendo isso com base no discernimento espiritual, algo que Deus pede para falar, não com base no julgamento próprio. Então a oração vai nos dar essa base. E aí, nada melhor do que começar o ano de 2026 falando de oração. Como é que a gente vai sair do acelerado? E por que a gente precisa sair do acelerado? Primeiro, porque oração é perseverança. Oração é perseverança. E aí ele diz no versículo 7, ele começa falando, vamos ler juntos? O versículo está aqui? Versículo 7, vamos lá? Peçam. Oração é perseverança. E é engraçado que Jesus usa 3 verbos, e esses 3 verbos, eles têm uma entonação diferente. Primeiro é que pedir, peçam. É como se eu falar para Priscila, pega uma água para mim, por favor. É um esforço mínimo, pequeno. Mas o busque eu estou com muita sede. Você poderia, por favor, pegar uma água para mim? Por gentileza, você pode fazer isso? É um esforço, uma entonação mais moderada. Mas quando ele diz, batam, por favor, eu te imploro, você seria capaz de sair daqui, de lá no fundo? Eu cheguei às 18 horas, eu estava resolvendo algumas coisas, eu não tive tempo de pegar água. Você poderia fazer isso? Por favor, eu te peço, o que eu posso fazer para você fazer isso para mim? Existe um esforço mais intenso. E Jesus usa esses 3 verbos em entonações diferentes, conotações diferentes, para mostrar que a oração, ela é perseverança. A gente pede, a gente busca e a gente bate. A gente pede algo que a gente deseja, a gente busca algo que está perdido, mas a gente bate para conseguir alguma coisa de algo que está trancado. Isso é oração. Gente, não tem como orar no modo acelerado. Na verdade, é o que a maioria de nós fazemos. Senhor, obrigado em nome de Jesus, amém. Senhor, obrigado por esse alimento, amém. Senhor, obrigado por esse dia, amém. Senhor, olha o meu filho, Senhor. Senhor, olha o meu marido, Senhor. Senhor, olha a minha esposa, Senhor. Senhor, olha o meu trabalho. A gente vai fazendo orações fragmentadas no nosso dia. Mas é difícil hoje a gente parar e ter esse tempo de oração. E não apenas o tempo de oração, mas também a perseverança na oração. Fala a verdade. Quem aqui começou 2026 e falou assim, eu vou orar mais esse ano? Na verdade, quem começou 2025, eu vou orar mais esse ano. E chegou em fevereiro, já nem sabia mais o que tinha prometido. Para si mesmo. Não precisa prometer para os outros, precisa prometer para Deus. Essas promessas, esses objetivos, é para mim. É para você. E quantas vezes a gente é tão falho? E a gente estava brincando com a Fabi hoje. Assim, não é falta de incentivo que vocês não fazem, né? Que as pessoas não fazem atividade física. Todo domingo ela está falando, quem já foi para academia, quem se inscreveu, quem fez atividade física, quem não começou ainda. Por falta de incentivo, por falta de falar, não é. Quem está melhorando a alimentação, e tudo vai. Então, por falta de lembrar, não é. Mas muitas vezes a gente começa e a gente para. A gente começa, a gente para.
e a gente continua nesse modo acelerado. Mas Jesus nos chama a atenção para nós perseverarmos na oração. Oração é perseverança. A oração é relacionamento com Deus. E Jesus está dizendo, está colocando a oração nesse contexto de relacionamento, porque o nosso relacionamento com Deus vai ser o modelo para nos relacionarmos com as pessoas. A maneira como nós nos relacionamos com Deus, como nós conversamos com Deus, como nós nos entendemos com Deus, isso vai ser o modelo para nós nos relacionarmos com as pessoas. Então, João vai falar isso também do amor. Aquele que diz que ama o próximo, que ama a Deus, mas não ama o próximo, não está falando a verdade. Porque se nós amamos a Deus, mas não respeitamos, não amamos o próximo, esse amor aqui tem alguma coisa errada. Mas a maneira como nós amamos a Deus, ela reflete na maneira como nós amamos o próximo. Na maneira como nós nos relacionamos com Deus, também reflete na maneira como nos relacionamos com o próximo. E a gente sabe que oração e relacionamento é investimento, é ou não é? Quem aqui está casado há mais de 30 anos? Mais de 30 anos. Não adianta eu perguntar porque eu estou sem óculos, então eu não vou enxergar direito. Eu não sei se alguém levantou a mão. Alguém levantou a mão, fala eu. Ah, e tem algumas pessoas, obrigado. É porque ou eu enxergo vocês ou eu enxergo o texto, então está meio difícil aqui. Mais de 30 anos, é investimento ou não é? É investimento. Relacionamento é investimento. Relacionamento é escuta. É você falar, é você aprender a ouvir, você agradar a pessoa, respeitar a pessoa, ser respeitado. E muitas vezes pais ou mães, você é pai ou mãe, desrespeita o filho. E o filho fala assim, mas como é que eu vou te respeitar se você não me respeita? E o filho está certo. Relacionamento é investimento. E às vezes a gente quer ter bons relacionamentos sem investir. A gente quer ter um bom relacionamento com Deus sem perseverar na oração. Gente, oração não é para preguiçoso. É para gente que se esforça, porque a oração exige esforço. A oração exige da gente um esforço mental, um esforço físico, um esforço espiritual, um esforço social. E tem mais, eu trouxe aqui algumas informações para a gente, porque existem alguns estudos sobre a oração, sobre a disciplina espiritual, principalmente a oração, como ela nos ajuda a melhorar como um todo. Então veja só, eu não trouxe projeção, mas se você quiser eu posso passar depois todas as referências para você. Mas a oração, além de mudar o nosso jeito de pensar, porque quando você está orando, perseverando na oração, você vai sendo mudado. Deus vai te transformando. E aí quando você está no culto, ouvindo a palavra, igual de manhã, eu estava pregando, você fala assim, fulano tinha que estar aqui. Não, é você. O Espírito Santo fala assim, não é fulano não, era você que tem que estar aqui. A oração, a vida com Deus nos faz refletir isso. Perdão, Senhor, não era fulano não, sou eu mesmo. Eu que tinha que estar aqui. A oração muda o nosso jeito de pensar. A oração muda o nosso humor. Quem aqui já não estava com raiva, chateado com alguém e foi orar, e até o início da oração ia falar, Senhor, você sabe que eu não queria estar aqui, que a minha vontade é desganar fulano. Aí você termina, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu não sou digna. Eu não sou digna, Senhor, nem de falar contigo. Porque a oração muda o nosso humor. Ela faz a gente entender que nós não somos nada diante de Deus. E que, quem sabe, a pessoa que está com medo, ela ora e se sente encorajada, se sente renovada diante de Deus. A oração reduz a ansiedade. Ei, quem aí está na receitinha azul para ansiedade? Olha, ora mais. Isso vai te ajudar. Por quê? É simples. E quando a gente ora, os nossos neurotransmissores, eles entram em atividade. Gente, isso é ciência. Isso não é balela. A ciência mostra isso. Através de exames de imagem, mostram pessoas em quadros de ansiedade ou de qualquer outra questão, quando elas começam a orar
e depositar a fé em oração diante de Deus, os neurônios começam a mudar de rumo. E tem um exemplo que eu gosto de dar para as pessoas entenderem. Eu gosto de exemplos diários para a pessoa entender. Sabe quando você vai viajar, você está na estrada, de repente lá na frente acontece um acidente e tudo para. Aí você fica preso num congestionamento. Está tudo parado. Imagine que a gente está na correria do dia a dia, estresse, cortisol, adrenalina, tudo acelerado, e você está ansioso, você está acelerado, você está inquieto. É como se os seus neurônios estivessem perdidos. Eles vão para tudo qualquer canto, eles não sabem para onde direcionar. Mas quando você para, respira, ora a Deus, ou se organiza nos seus pensamentos, nas suas emoções, é como se a obstrução da rodovia saísse e os carros começassem a fluir. É como se aquilo que deixa você desorientado e desordenado começa a sair, você começa a ter uma clareza melhor da situação. Cortisol baixa, adrenalina baixa, e aí os outros hormônios começam a fluir naturalmente. Orar reduz a ansiedade. Está ansioso? Está ansiosa? Ora mais. Busca mais a Deus. Gente, nós temos acesso ao trono da graça. E muitas vezes a gente prefere continuar. Nada contra remédio para ansiedade, tá? Não estou falando contra isso. Eu estou falando que nós podemos sim, através da oração, melhorar a nossa saúde mental também. Amém? E, além disso, ter o nosso equilíbrio emocional. Nos equilibrar emocionalmente. A oração ajuda a gente a aceitar as circunstâncias. Quando a gente ora e a gente confia em Deus, a gente para de ficar dando murro em ponta de faca, de insistindo em coisas que a gente não tem controle. A gente simplesmente entrega. Ah, é assim? Tá bom, Senhor, que seja feita a tua vontade. Eu me submeto à tua vontade. Oração aumenta a sensação de bem-estar. Você já teve, com certeza, a experiência de orar, de ajoelhar, ou de ir para um momento de oração mal, mas se levantar melhor, se sentindo melhor, até cantando. Sabe por quê? Porque quando nós oramos, nós adoramos a Deus, isso melhora o nosso humor, porque a gente eleva os níveis de dopamina, de serotonina, o hormônio do bem-estar. Gente, Deus não ia mandar a gente gastar tempo em oração se isso não fosse benéfico para nós como um todo, físico, emocional, espiritual e até social. Gente, oração cura até TPM, sabia disso, mulheres? Sabe aquele dia que você está assim, você ora, você respira, né? Como é que é? Respira, apaga, como é que é? Cheira a florzinha, sopra a velhinha. Cheira a florzinha, apaga a velhinha. E faz isso 5 vezes a cada 5 minutos, está tudo certo. A gente precisa aprender a perseverar na oração. Bom, o que mais? A prática da oração reduz, olha isso, reduz a intensidade ou grau de dores crônicas. Isso é impressionante, diminuindo o desconforto. E o que mais? A oração nos impede de ser egoístas. Isso aqui, quando nós oramos uns pelos outros, quando nós temos condição de nos colocar no lugar do outro. Então, nós precisamos sair desse modo acelerado, buscar, bater, pedir, rogar, interceder, mas perseverar na oração. Amém? Vamos começar 2026 sendo mais assíduos na oração diária, sendo mais assíduos na oração de quinta-feira, como igreja. Venha orar pelo outro. Não venha orar só por você, pela sua família, mas venha orar pelas pessoas também que necessitam. Deixe Deus agir em você e através de você. E com certeza Deus tem muito a fazer em nós e através de nós. Amém? Então, em primeiro lugar, saia do acelerado, porque oração está fraco. Saia do modo acelerado, porque oração é perseverança. Segundo lugar, saia do modo acelerado, porque Deus não é ansioso e nem apressado.
Deus não é ansioso e nem apressado. Veja só o que diz o versículo 8. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Às vezes você fala assim, Deus está atrasado no meu pedido. Não, não é Deus que está atrasado. Você que está acelerado demais. Você que está apressado demais. Então, ativa aí o modo espera. Deixa ele ativado. Ativa o modo espera e descansa em Deus. Porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê tantas pessoas que permaneceram fiéis, servindo a Deus, mas passaram tanto tempo sem uma intervenção direta de Deus em suas vidas. Abraão. Gente, Deus prometeu um filho a Abraão. Ele estava lá já quase sem dente. E Deus falando, não, eu vou te dar um filho. Eu vou te dar um filho. E fala, Senhor, está de brincadeira comigo? Quando, Senhor, você vai me dar um filho? Mas não foi no tempo de Abraão, mas foi no tempo de Deus. José, quase 17 anos, vivendo uma vida de injustiças, mas permaneceu fiel, até que no tempo que Deus quis se manifestar e agir através, na vida dele e através dele, e tantas outras pessoas que nós vemos na Bíblia. Tempo, a resposta de Deus, ela vem. A resposta de Deus, ela vem. Mas ela vem na velocidade da graça. E qual é a velocidade da graça? A graça de Deus não opera segundo a nossa ansiedade. A graça de Deus não opera no nosso tempo, ela é autônoma. Deus não está condicionado no meu tempo. Deus não está condicionado ao seu ritmo, ao nosso mérito, ao nosso esforço. Deus age no seu tempo, o tempo dele. O tempo de Deus, qual é? A ordem é, persevere na oração. Persevere na oração. Persevere na oração. Peça, busque, pede, bata. No tempo certo, Deus vai responder. Não sabemos quando, mas vai. Na verdade, é que se a gente ficar muito ansioso, querendo que Deus responda logo, na real, Deus não está nem aí para a nossa ansiedade. Ele não está um pingo preocupado, porque ele fala assim, não andem ansiosos. Há mais de 2000 anos eu estou falando, não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos por coisa alguma. Está ansioso? Ore, apresente a Deus seus pedidos, em oração, em súplica. E a gente está aqui ansioso, querendo que a coisa aconteça, que eu quero para ontem. E Deus fala assim, olha, não posso fazer nada, eu estou falando para vocês não andarem ansiosos. A resposta de Deus, ela vem, mas no tempo dele, porque Deus não vai atender os nossos caprichos. Deus não vai atender no nosso tempo. Eclesiastes 3:11 diz, ele faz tudo apropriado ao seu tempo. E aí Tiago também tem um texto que é lindo. Tiago 4:2 diz, não tem porque não pedem. Fala assim, Senhor, eu estou pedindo. Eu estou pedindo. Ai, que coisa legal. Aí o texto continua, e quando pedem, não recebem. Puxa vida, se eu estou pedindo, mas quando peço não recebe, como assim? Pois pedem por motivos errados para gastarem nos seus prazeres. E muitas vezes a gente pede, mas pede por motivos errados. Às vezes a gente não recebe o que a gente pede, mas recebemos o que nós precisamos. Às vezes não é o que a gente deseja, mas é o que a gente precisa. Porque a verdadeira oração acompanha o desenvolvimento da nossa vida espiritual. Então, uma fé madura, uma fé que é fortalecida em Deus, sabe o que pedir. A resposta vem, a resposta certa vem, se a oração e a vida forem certas. Não adianta a gente pedir também coisas tão inusitadas. Às vezes eu lembro de oração que eu fazia, eu falo assim, meu Deus, ainda bem que o Senhor não respondeu, Senhor. Ainda bem que o Senhor não respondeu, porque se o Senhor tivesse respondido, não sei o que seria da minha vida. Deus não é ansioso e Deus não é apressado. Se Deus responder no nosso tempo, Ele está colaborando para a nossa vida corrida, frenética. Enquanto a gente está aqui na vida frenética, Deus está tentando falar para a gente, olha, põe o pé no acelerador, vai com calma, anda devagar, anda no meu ritmo,
anda no meu tempo, anda no meu processo. E Deus está falando para a gente isso, acalma, respira, vai devagar. Olha, em vez de você ficar rolando muito lá a tela da rede social, rola a Bíblia, leia lá Filipenses, né? Filipenses 4, não andem ansiosos, deixa assim na tela grande, para você ler todos os dias. A gente precisa sair do modo acelerado. Tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser muito acelerado. Então, em primeiro lugar, saia do modo acelerado, porque a oração é perseverança. Em segundo lugar, saia do modo acelerado, porque Deus não é e nem apressado. Não adianta, não é. E aí a gente segue no texto. Saia do modo acelerado, porque Deus sabe o que faz. Deus não dá asa à cobra, né? Já dizia o ditado. Deus sabe o que faz. E aí nós vamos ler os versículos 9, 10 e 11. Vamos lá? Me ajudem? 1, 2, 3. Bom, Jesus ele usa a figura do pão. Se seu filho pedir pão, você vai dar uma pedra? Se pedir peixe, você vai dar uma cobra? O texto de Lucas vai dizer, se seu filho pedir um ovo, você vai dar um escorpião? Né? E os comentaristas falam que Jesus usa aqui uma figura, né, onde na beira dos rios, né, do rio havia pedras que pareciam pedaços de pão. E existia um peixe que parecia uma cobra. E o que Jesus está dizendo, ele nos ensina, é que Deus nunca vai negar ouvir as nossas orações, assim como o Pai. Como ele diz, vocês são maus, sabem dar boas coisas. Se o filho chegar e pedir um pedaço de pão ou uma maçã, não sei, você não vai dar para ele uma coisa venenosa, uma coisa ruim, e seu filho vai morder achando que está comendo uma coisa gostosa. Aquilo é ruim, aquilo é amargo, aquilo é venenoso, e o pai vai dizer, eu te enganei, peguei você, e ri da cara do filho. Jesus está dizendo assim, olha, Deus não vai fazer isso, Deus não vai trapacear a gente. Tem pai que pode até fazer isso, ou mãe que pode até fazer isso, mas Deus não faz. Ele vai nos ouvir, Ele vai nos responder, mas Ele vai nos responder ao seu modo. E o que Jesus está dizendo, que Deus sabe o que faz, porque quem é pai aqui sabe, quem é mãe sabe. Seu filho de 3 anos te pedir uma faca, porque ele quer brincar com a faca, você vai dar? Quem é pai ou mãe? Ou adulto, consciente, vai dar uma faca para uma criança de 3 anos, 4 anos brincar? Vai ou não, gente? Não, claro que não vai. Não. Mas o que essa mãe, o que esse pai, o que esse adulto, né, que está cuidando dessa criança vai fazer? Vai tirar esse objeto da mão, que oferece risco para ela, e vai oferecer alguma coisa. E Deus está falando, se vocês fazem isso, imagine o nosso Deus, imagine o nosso Pai. Então, muitas vezes, Deus não responde nossas orações, porque lá no fundo Ele sabe, Ele nos conhece. Ele fala assim, se eu te responder, se eu te der isso que você está me pedindo, vai dar ruim. Lá na frente vai dar ruim para você, então não vou te dar. Assim como o filho pede, eu quero. Ah, quer ver? Qual é o pai? Não levanta a mão, tá? Pai ou mãe, que o filho, a filha chega assim, mãe, eu quero um bichinho, eu quero um cachorrinho, eu prometo que eu vou cuidar, eu prometo que eu vou levar para passear, eu vou levar para fazer cocô, eu vou dar banho, eu vou fazer isso, vai ter tudo bonitinho. A mãe e o pai vai lá, tá bom, passa 3 meses, quem é que está saindo para casa passear com o cachorro? Quem é que está cuidando do gato? Quem é que paga as vacinas? O pai, a mãe. O pai sabia disso, a mãe sabia disso, mas ele foi lá e deu. Mas são coisas mais sérias, Deus sabe. Falei assim, eu não vou, você está falando isso agora, o que você quer. Mas eu sei, eu estou vendo lá na frente, ó. Lá na frente estou vendo que você vai se afastar de mim.
Eu estou vendo lá na frente que você não vai cumprir com o que você prometeu se eu te der. Então Deus sabe o que faz. Se Ele não respondeu, se Ele não te deu ainda, é porque Ele sabe que isso talvez possa te afastar, que isso pode ser ruim, isso pode ser prejudicial para você, isso pode te trazer um risco físico, emocional, espiritual, familiar. Então Deus sabe o que faz. Se Deus não respondeu a sua oração, agradeça. Mas você fala assim, mas então por que fala pede, pede, busque e bata? Sim, Ele manda, claro. Porque é dessa maneira que nós vamos ter relacionamento com Deus. Mas não significa que a resposta vai ser do jeito que a gente quer. Oração é confiança, é relacionamento com Deus. Muitas vezes, como um relacionamento de família, a gente não faz só o que a gente quer. Por amor ao outro, por respeito, por cuidado. E no relacionamento com Deus, por Deus nos amar, nem tudo Ele vai nos oferecer. Então, oração é confiança. Se nós confiamos em Deus, nós confiamos que se Ele nos responde, glória a Deus, glória a Ele. Se Ele não nos responde, glória a Ele também. Deus, como Pai, sabe muito bem dos seus filhos, sabe dar coisas boas para os seus filhos. E se o filho quer uma coisa e o pai e a mãe sabem que aquilo não é bom, o pai e a mãe não vai dar. Se o pai e a mãe der algo para um filho que não é bom para o filho, esse pai não está sendo um pai adequado. Esse pai, essa mãe, não está sendo pais responsáveis. Você está colocando o filho em risco. Então, Deus não é aquele pai usurento que vai negar as coisas para o filho, mas também Deus não é aquele pai que banca filho folgado, que faz todas as vontades do filho ou da filha, que se sacrifica emocionalmente, financeiramente, para fazer a vontade dos filhos. Deus fala, opa, peraí, eu não vou dar o que você deseja, mas eu te dou o que você precisa. Eu te dou, mas eu dou aquilo que eu sei que é bom para você. E quantas vezes a gente, quando era criança, adolescente, a gente brigava com o pai e com a mãe, né? Você não gosta de mim, você não me ama. Tá vendo? Você não me ama, se você me amasse, você me dava. Não era? A gente falava isso. Porque o pai e a mãe escutam isso do filho hoje, mas a gente falava isso para os nossos pais. A gente falava, você não gosta. Mas muitas vezes a gente ouvia, não, filho, eu gosto. Mas é porque isso não vai te fazer bem. Isso não vai ser bom para você. Deus sabe o que faz. Nós precisamos sair do modo acelerado. Perseverar na oração. Entender que Deus responde, mas não do nosso jeito, não da nossa maneira, não no nosso tempo, porque Deus sabe o que faz, Ele sabe o que é melhor para nós. E vamos lá, em quarto lugar, saia do modo acelerado, porque a regra é? Trate o outro como gostaria de ser tratado. Vamos ler o versículo 12? 1, 2, 3. Assim tudo façam aos outros que vocês querem que eles façam a vocês, pois essa é a lei dos profetas. Bom, aí eu fico me perguntando também, por que Jesus está falando de oração, depois de falar de julgamento, termina de novo falando, né, de convivência, e ele continua nessa mesma linha de raciocínio. Olha, no versículo 6, Jesus vai falar de julgamento. No versículo 7 até o versículo 11, ele está falando da oração, da necessidade de buscar. E no versículo 12, ele fala de relacionamento. Olha, faça ao outro aquilo que vocês querem que façam a vocês. Por quê? Porque quem ora aprende a tratar o outro como gostaria de ser tratado. Quem ora aprende a tratar o outro como gostaria de ser tratado. E aí Jesus continua lá no versículo 13 e 14, falando da porta larga e da porta estreita. Jesus não está falando de salvação ali. E é curioso isso. Ele continua o raciocínio. Jesus está falando da porta larga e porta estreita.
não é sobre salvação. É claro que a gente amplia isso de um modo geral do contexto da vida cristã. Mas a porta larga é o quê? Voltar lá nos versículos anteriores, 1, 2 e 3. É julgar os outros segundo os nossos padrões, os nossos valores. Porque é muito mais fácil julgar, criticar, do que orar pela pessoa. É mais fácil ver o erro do outro do que ver o próprio erro. A trave que está no nosso olho, a gente não vê, mas a gente vê o cisquinho que está no olho do outro. Essa é a porta larga. A estreita é reconhecer que eu sou tão pecador, tão falho quanto a pessoa. Reconhecer os limites, ter disciplina espiritual, ser transformado no nosso interior, reconhecer que eu sou falho, segurar a língua antes de falar. É difícil. Isso é difícil, não é para qualquer um. Então Jesus está nos ensinando que a vida de oração vai nos ajudar a entender como nós devemos tratar o outro. E outra coisa que é interessante de informação, que todos os comentaristas são unânimes em dizer que essa ideia, ela já existia antes de Jesus vir à Terra. Muitos filósofos e rabinos, eles falavam, não façam ao outro aquilo que vocês não querem que façam para vocês. Essa ideia já existia. No entanto, na forma negativa. Não faça a ninguém, não façam a ninguém o que não gostaria que lhe fizesse. Mas Jesus foi o único a colocar na forma positiva. Faça ao outro o que gostaria que fizesse a você. Então, o que isso significa? Que dirigir sem atropelar as pessoas é lei. Olha, você não pode sair por aí acelerando e atropelando e um monte de coisa. Mas, você dirigir com responsabilidade, se tiver uma pessoa necessitada, você parar e ajudar, é outra coisa totalmente diferente. A lei diz para você não dirigir atropelando, mas ela não fala que você deve parar e ajudar alguém que está precisando. E aí, uma coisa é, eu não faço mal a ninguém. Né? A fulana é tão bonzinha, não faz mal para ninguém, mas também não faz bem. Outra coisa é, eu me esforço para fazer o bem. Então veja que Jesus, ele aperta um pouquinho. Não é só não fazer mal. Ah, eu não vou fazer mal para ninguém, não faça mal para ninguém. Não faça aquilo que você não quer que faça para você. Mas Jesus está dizendo, faça ao outro. É ativo, é positivo, é a iniciativa de fazermos o bem. É a iniciativa de fazermos o bem para as pessoas. O que eu gostaria que fizesse para mim? Ah, então eu vou fazer. Ah, o que eu gostaria que falassem para mim? Então eu vou falar. Ah, como eu gostaria que me tratassem? Então eu vou tratar. Como eu gostaria que me tratassem no trabalho? Então eu vou tratar os meus colegas. É totalmente diferente. Não é só, não vou fazer nada de mal para as pessoas, mas é tomar a iniciativa de fazer o bem para as pessoas. Então Jesus traz essa mesma ideia na forma positiva, traz esse princípio que deve dominar a nossa vida em todos os ambientes, nosso trabalho, nossa família, no nosso convívio social, na família espiritual, em todos os aspectos, nós devemos ter essa mentalidade de que eu preciso fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fizessem a mim. Se a gente entendesse de fato a profundidade dessa verdade, talvez o mundo estaria muito melhor. Não é verdade? E Jesus deixa essa regra para nós. Olha, saia do acelerado, saia do automático. Ah, todo mundo faz. Jesus está dizendo para nós, você não é todo mundo. Né? Mamãe já dizia, né? Você não é todo mundo. Jesus já disse, nós não somos todo mundo. Todo mundo pode fazer, mas nós somos discípulos de Jesus. Amém? Nós somos discípulos de Jesus. Nós precisamos fazer diferente. Como você gostaria de ser tratado dentro de casa? Se você ouvisse do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, se você ouvisse dessas pessoas
o que você fala para elas seria agradável? Se elas te tratassem como você as trata, isso seria agradável? Isso seria legal? Se você fizer para elas, ou se elas fizerem para você da mesma maneira como você faz para elas, você gostaria? Você estaria contente com essa maneira? Isso é um pouco de empatia. É a gente se colocar no lugar do outro. Poxa vida, como que essa pessoa se sentiria se fosse dessa maneira? Com certeza, a gente ia ponderar muito mais naquilo que a gente faz, naquilo que a gente fala. A regra é clara. A regra que Jesus deixa para a gente é clara. Faça ao outro aquilo que você gostaria que fizesse a você. Amém?